Olá, sexto ano, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 8 de março, pega aí o seu livro de língua portuguesa. Vamos iniciar nossa aula. Bem, aí no seu livro de língua portuguesa, páginas 22 até a página 34. Vamos falar sobre a linguagem e a produção de sentidos, também sobre a língua, a fala e a escrita. No primeiro momento parece tudo assim, muito parecido, mas existem algumas diferenças, sobre cada uma dessas formas. Antes, façam a correção das atividades que ficaram da aula anterior, tá bom? Faça com bastante atenção, essas atividades estão no seu livro de língua portuguesa. Atividades também tanto atividades para você consultar o dicionário, quanto atividades para interpretação do texto, a sua compreensão sobre o texto. Então, faça as atividades com bastante atenção aí e a seguir faça a sua correção. Aqui a gente tinha sempre duas frases, e aí iríamos perceber o seguinte: entre uma e outra poderia haver ou não correspondência, tá? Depois de analisar essas frases, você ia responder se essas tinham ou não correspondência e explicar o porquê. Aqui a gente vai ainda para a atividade seguinte. A página do seu livro tem uma organização que eu tentei aqui colocar de modo que você compreendesse. E aí, a cada um desses quadros, você precisava colocar as respostas. Eu fui colocando, espero que você faça todo esse acompanhamento. Aqui estaria aí, olha, ao lado, motivo: conseguir alimentos. A raposa procurou o asno e o leão para convidá-los para caçar, por esse motivo. Eles concordaram, toda uma sequência para que essa história seja contada. E aqui, olha, vai finalizando aí nessa mesma página, porque o espaço na tela do computador é bem diferente, mas eu tentei fazer de modo que você consiga acompanhar e compreender direitinho. Aqui já é a finalização dessa atividade. A linguagem e a produção de sentidos. A linguagem não é exatamente um produto da cultura. Na verdade, ela é uma habilidade que desenvolvemos instintivamente e que torna possível a nossa comunicação e até mesmo a nossa convivência em sociedade. Porque quando a gente fala linguagem, nós pensamos muito em cultura, até devido à nossa maneira de falar, de escrever, mas na verdade ela é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida, e ela acontece de forma bastante instintiva. Imagine como seria viver em um lugar onde ninguém jamais se entendesse. Então, a linguagem, ela também acontece devido à nossa necessidade de comunicar, comunicarmos uns com os outros, de nos entendermos naquele grupo em que convivemos. A linguagem é uma capacidade que possibilita a nossa interação. E estando em um grupo, nós vamos naturalmente buscar uma forma de nos comunicarmos, de nos fazermos compreender pelos outros e também de compreender as outras pessoas. Para isso, nós utilizamos uma capacidade muito especial, a capacidade de simbolizar.
Para nos comunicar, contamos com um diferencial muito interessante: a capacidade de simbolizar. Tudo que está à nossa volta, ou que nem mesmo existe, pode ser simbolizado. Os símbolos povoam a nossa vida. São sinais, placas, palavras, textos, objetos, gráficos, gestos. Se um símbolo não fizer parte da nossa vida, não podemos compreender o que representa. Então aqui, todos esses símbolos, eles só vão fazer sentido se nós compreendermos. Por exemplo, passo em uma estrada, e aí se existir uma placa, uma sinalização de trânsito, e eu já tiver aquele conhecimento, através do meu conhecimento de mundo, que às vezes esses símbolos, eles não estão vinculados, ligados à escolaridade, não. São símbolos por causa mesmo da convivência, devido à nossa capacidade de simbolizar, devido à nossa necessidade de comunicar. Mas o essencial é que esses símbolos, eles representem para nós algo, que nós possamos compreender. Então, a partir desse momento, sim, esse símbolo se torna uma forma de comunicação. Então, as palavras, os textos, as placas, todas essas formas de simbolizações que nós utilizamos no nosso dia a dia vão fazer sentido de acordo com o nosso conhecimento, Aí sim, se não conhecermos, não vai fazer efeito nenhum na nossa comunicação. É por meio da linguagem e de nossa experiência de mundo que conseguimos nos compreender e relacionar símbolos para interagir com nossos semelhantes. Enfim, relacionando símbolos, produzimos sentido. Aí sim, esse símbolo produziu sentido, serviu para eu me comunicar. Isso é o essencial, esse é o objetivo. Aqui nós temos, formas diversas que vimos sobre comunicação. E aí um termo muito utilizado hoje em dia é o meme, que é um termo criado em 1976 para denominar a unidade mínima da memória humana, de forma que eles são utilizados para nos recordar, alguma coisa. E aí são utilizados de forma, às vezes, até engraçadas, para nos fazer, através daquela imagem, fazer uma ligação onde nossa memória já tenha um certo conhecimento. E aí esses memes vão sendo cada vez mais criados. A gente tem visto muito, que a gente tem, olha, quando a menina que eu gosto diz que me ama como amigo, então a gente aqui tem uma ideia, mas se ele gosta da menina e ela gosta dele apenas como amigo, a expressão facial já demonstrou todo o sentimento dele. Nós temos a língua, tudo que falamos ou escrevemos em situações específicas são enunciados. Então, através da fala ou da escrita, todas as informações nós dizemos que são enunciados. E aí, dentre esses enunciados, nós temos a chamada gramaticalidade. O que vem a ser gramaticalidade? É a propriedade das construções linguísticas, e elas podem ser de prestígio ou não. O que é isso, Quando dizemos construções linguísticas de prestígio, são aquelas que estão na gramática normativa, são aquelas regras que seguem padrões, mas gramaticalidade também tem a ver com a nossa forma de comunicação através das palavras, independente desses registros. Então, gramaticalidade é essa propriedade das construções linguísticas. Tanto faz
se eu utilizo, né, de forma chamada, né, nível padrão ou não. Dizemos que uma construção é gramatical quando é possível, mesmo que não siga o português padrão, nós dizemos que temos ali gramaticalidade. Já as construções agramaticais são aquelas impossíveis em uma dada língua. Por exemplo, você tem aí no seu livro um exemplo bem prático sobre esse assunto. Se eu disser, né, a minha oração for a seguinte: e aí, como está o namoro? Você entende a mensagem. Se eu modificar um pouco a ordem dessas palavras, mas elas ainda fizerem sentido, dizemos que houve gramaticalidade. E aí, como o namoro tá? Você continua entendendo a mensagem, então houve gramaticalidade. Mas se eu inverter essas palavras de modo que elas não façam sentido, aí eu digo que não houve gramaticalidade. Eu digo que essa forma é uma forma agramatical. Aí nós temos o exemplo. E como aí o tá namoro, né? Fica bem confuso, as palavras são as mesmas, mas obedeceram uma ordem que na língua portuguesa fica impossível, né, de se fazer essa construção, porque não vai haver um sentido. Então dizemos que essa forma é agramatical. Se eu tentasse também um outro modo, que está aí no seu livro, lá na página 29. Aí, oê, como o namoro tá? Né? Continuo sem passar para você um sentido. Coloquei as palavras numa ordem que em língua portuguesa não é possível transmitir um sentido. Digo que temos aí uma agramaticalidade. Não houve comunicação, tá bom? Então a língua, ela precisa, né, que no enunciado ela tenha uma construção linguística que seja possível comunicar, né, através daquela ordem que eu escolhi. Posso inverter em algumas posições, mas nem sempre é possível. Então eu tenho que saber construir, né, uma frase de forma que ela seja uma comunicação e uma comunicação boa para todos. Todos os falantes vão compreender. Temos também a diferença entre fala e escrita. Ao longo da história, percebemos que as sociedades humanas avaliam as pessoas de acordo com a forma como falam e escrevem, o que é também um procedimento equivocado. Não podemos avaliar as pessoas assim, né? Avaliar as pessoas simplesmente pela forma que elas falam ou escrevem. É muito comum se pensar que a escrita é superior à fala, né? Mas também isso é errado. A escrita tem suas características, a fala tem outras. Então, isso, na verdade, é um preconceito que tem origens históricas. Né? Na verdade, o que acontece? Escrita e fala seguem organizações próprias e nem sempre estão relacionadas. Todas as línguas naturais são ricas expressivamente e servem às necessidades comunicativas dos seus falantes. Então, independente, né, da minha forma de falar ou de escrever, né, é comum a gente pensar: esse modo aqui é o correto, esse aqui é o errado, mas temos que ter essa consciência. Né? Eu preciso conhecer, preciso distinguir as formas, no caso, padrão, no momento que eu precisar escrever obedecendo as regras da gramática, eu vou utilizar, obedecendo, escrevendo, ou mesmo na minha fala, né, todos os padrões gramaticais. E há momentos em que sou mais livre
E aí eu posso falar de forma menos preocupada. Isso quer dizer que eu vou seguir, né, a minha língua, a minha forma de me expressar de acordo com a gramaticalidade, né, me fazendo entender, me fazendo compreender. Esse é o ponto mais importante. E vou saber utilizar a língua e a escrita de acordo com as situações. Em algumas situações, preciso demonstrar, né, um certo conhecimento gramatical, e aí eu terei esse conhecimento. Em outras situações, eu poderei ser mais livre, falar de forma menos preocupada, escrever também. Então é isso, gente. Aqui vamos finalizando nossa aula. Um grande beijo.